Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez poder estar com os irmãos na nossa igreja, na nossa casa, a oportunidade que nos é facultada de ministrar a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, toda a diretoria da nossa igreja, os nossos pastores, pastor Joinville, pastor Jeremias, pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pela honrosa oportunidade de ministrar a nossa igreja. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, Marcos capítulo 10, versículo 46. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham, para que nós possamos aí ganhar tempo. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer um amém? Amém. Pode tomar teu assento. Não é fácil ministrar em cima de um texto como esse, principalmente pelo fato de ser um texto extremamente conhecido, uma história relativamente curta e exaustivamente utilizada por pastores, por pregadores, para ministrar nas igrejas, embora por muitas vezes nós ainda, mesmo num texto tão curto assim, a gente ainda encontra alguns equívocos, né? Nós vemos aí algumas referências do cego, que a Bíblia dá um nome para ele, né? Bartimeu, cego, filho de Timeu, né? Bartimeu, o próprio nome dele já traz o seu significado, filho de Timeu. Algumas pessoas já vi alguns pastores, alguns pregadores cometerem alguns equívocos, dizendo que Flávio Josefo escreve sobre Timeu, que é o pai, seria o pai desse cego, dizendo que Flávio Josefo escreveu sobre ele em algum momento, dizendo que esse homem era uma pessoa, um general, que em um determinado momento se rebelou contra Roma, e por ter se rebelado contra Roma, ele foi morto, e o castigo por conta da sua morte veio sobre sua família, e arrancaram os olhos do seu filho, e por isso esse moço, que era Bartimeu, seu filho, era cego. Pois na verdade isso é descabido, nada mais é do que uma invenção, como muitas outras que a gente já ouviu. Então Flávio Josefo nunca escreveu sobre esse Timeu. Na verdade, Flávio Josefo cita um Timeu que não tem nada a ver com esse Timeu. Ele faz apenas duas referências em uma de suas escritas, que não tem nada a ver com esse Timeu aqui. Então a Bíblia faz pouquíssima referência sobre a sua história, a não ser aquilo que nós já lemos aqui. Mas eu consigo identificar na história desse homem aqui uma semelhança muito grande
com a chamada da vida cristã e com a própria caminhada da vida cristã. Desde quando nós somos chamados, desde o início da nossa trajetória, desde o momento em que nós somos chamados para a salvação, vocacionados pelo Senhor, nós conseguimos identificar aqui nesse texto, nesses versículos que nós acabamos de ler, algumas semelhanças diversas com a nossa vida. A primeira é que nós somos chamados a conhecer e acreditar em Jesus, ainda que nós não tenhamos a oportunidade ou não tivemos a oportunidade de vê-lo. Eu não sei você que nasceu na igreja, você que teve a oportunidade de nascer em uma casa cristã. Eu aceitei Jesus durante a minha adolescência, então eu fui convidado a conhecer e a aceitar um Jesus que eu nunca tive a oportunidade de ver. Segunda semelhança é acreditar em seus milagres, mesmo não tendo a oportunidade de vivenciá-los por muitas vezes e apenas de ouvir falar, por intermédio da fé que um dia nós aprendemos a ter. A terceira semelhança é que nós fomos desafiados constantemente, ou somos desafiados constantemente, por inimigos que nós também não vemos, para pararmos, para desistirmos da nossa caminhada, do nosso alvo, dos nossos objetivos, seja da salvação, seja de continuarmos buscando o nosso milagre, seja de continuarmos cumprindo com a nossa chamada. Essa seria a terceira semelhança. A quarta semelhança é que ao recebermos a revelação pela fé de quem é Jesus e temos os nossos olhos abertos, o nosso fardo pesado acaba tornando-se leve. A quarta semelhança que nós vemos aqui nesse texto. E a quinta é que após curados, ao invés de voltar para trás, ao invés de voltar para uma nova, para a vida que tínhamos, a gente encontra um novo caminho e a gente passa então a seguir a Jesus. Então nós vemos algumas semelhanças aqui nessa pequena passagem, nessa trajetória de um homem por nome de Bartimeu, esse cego, que ao meu ver se assemelha muito com a nossa caminhada, se assemelha muito com a nossa vida cristã. E eu não sei se você já teve a oportunidade de, nesses poucos minutos aqui em que falei, de identificar em algum momento da sua vida essa semelhança, mas eu, quando passei a discorrer esse texto essa tarde, perguntando ao Senhor, orando ao Senhor, conversando com o Espírito Santo sobre o que ministrar essa noite ao seu coração, e fique tranquilo, eu estou indo assim bem devagar, porque eu tenho essa preocupação de que você, de fato, entenda aquilo que o Espírito Santo quer falar a você. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, tenho uma ministração de Deus para o teu coração, mas eu gostaria muito que você entendesse aquilo que eu vou ministrar ao teu coração essa noite, porque Deus tem ensinamentos muito importantes para nós. Deus tem algo muito importante para você essa noite. E você precisa entender que aquilo que você vai receber de Deus aqui, se você aplicar, a sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Deus tem ensinamentos muito importantes para nós aqui nessa noite. Você acredita nisso? Pode dizer um amém? Então eu consigo identificar essa semelhança, e é por isso que eu gostaria de, além dessas semelhanças, eu tomei algumas notas aqui, eu tenho só umas 50 páginas aqui, não sei se vai dar tempo da gente ler. Eu trouxe aqui o meu iPaper, o iPad acabou a bateria, eu trouxe o iPaper hoje, para ver se ele funciona, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos pelo menos 9 lições muito inspiradoras que eu consegui extrair aqui desses versículos que eu li aqui sobre o cego Bartimeu. Vamos lá. A primeira lição que eu consigo tirar é que Bartimeu, ele tinha informações e ele aprendeu a usar essas informações de forma estratégica. Bartimeu, apesar de cego, apesar de não enxergar, apesar de não ter a oportunidade de ver, como eu e você estamos enxergando, como eu e você estamos vendo, embora alguns de nós tenham algumas dificuldades. Eu não trouxe meu óculos hoje, mas na maioria das vezes eu tenho dificuldade em enxergar, como estou lendo aqui, mas tenho dificuldade em enxergar algumas vezes, e algumas letras aqui embaralham. Vocês vão ver que tem hora que eu vou ter que puxar aqui um pouquinho o papel, porque eu esqueci o óculos e eu tenho dificuldade de ler sem os meus óculos. Alguns irmãos, um pouquinho mais de longe, eu vejo embaralhado, não consigo enxergar, porque de longe enxergo menos ainda.
Então, embora tenhamos alguma dificuldade, a gente enxerga, a gente consegue ler, mas Bartimeu, ele não enxergava, e por não enxergar, ele tinha que usar muito bem os seus outros sentidos. Ele tinha que usar muito bem aquilo que ele ouvia. Apesar de não enxergar, ele ouvia muito bem. Então, ele recebe uma informação. E essa informação que ele recebe, eu gostaria que você entendesse que é uma informação que ela vem num momento que é um momento interessante, porque o versículo 46 vai dizer assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Ou seja, essa informação, Jesus entrou, e aquelas cidades naquela época, elas só tinham uma entrada e uma saída. Não era como as cidades de hoje, que a gente entra por um lugar e geralmente tem outras alternativas de entrada e saída. Pelo mesmo lugar que você entrava, você saía. E geralmente as pessoas que tinham deficiência, as pessoas que tinham como cego, que estava mendigando, como as outras pessoas que tinham outras debilidades, ficavam fora da cidade. Imagino eu que esse homem estava fora da cidade já há algum tempo. A Bíblia não está dizendo, sou eu que estou dizendo isso, e estou usando a minha imaginação para tentar aplicar aquilo que estou ministrando essa noite. Eu imagino que ao entrarem na cidade, a multidão que estava ali acompanhando Jesus, ele recebeu essa informação. E quando ele recebe essa informação, ele se posiciona, imagino eu também, de uma forma estratégica, tendo recebido essa informação. Então entenda que ele não viu, mas ele ouviu, e por ouvir muito bem, ele usou muito bem a informação que ele estava recebendo. Então você precisa entender que nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós recebemos notícias diversas, nós recebemos muitas informações, mas nós precisamos filtrar muito bem as informações que nós recebemos, porque vai chegar nos teus ouvidos informações diversas. Você vai ouvir todos os dias informações distintas, e você precisa entender muito bem aquilo que você ouve. Se você olhar lá para o Evangelho de João, vai comigo lá para o Evangelho de João, capítulo de número 11, que você vai entender muito bem o mistério desse negócio de ouvir, você vai entender muito bem como é importante esse negócio de ouvir. Vai lá para mim em João 11, para ver se você entende como é importante esse negócio de ouvir. Eu prometo para você que os outros 8 tópicos eu vou correr, vai ser mais rápido para aplicar, e você vai entender, mas esse primeiro aqui é importante para que você entenda a importância de assimilar muito bem a informação. João, capítulo de número 11, o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, versículo de número 4. Eu não sei se vocês conseguem pôr aqui no vídeo, se não conseguir não tem problema. João 11, versículo de número 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, está na tela aí se vocês tiverem dificuldade, olha lá: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem está ouvindo ali? Quem está ouvindo ali? Quem está ouvindo ali? Diga mais forte, irmão, quem está ouvindo ali? A notícia que está chegando para Jesus ali é de que um amigo dele, alguém que Jesus tinha muito apreço, estava enfermo. Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo. A notícia chega para Jesus. A primeira pessoa que ouve, em João capítulo de número 11, tem 6 pessoas aqui pelo menos que recebem uma informação e ouve. A primeira que eu trago para você aqui é Jesus. Jesus está ouvindo ali. No versículo 6 vai dizer assim: ouvindo, pois, que estava enfermo. João 11, 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Então Jesus é a primeira pessoa que ouve, 11:6 e 11:4. Ele é a primeira pessoa que ouve, ele ouviu a informação. O que acontece quando Jesus ouve? Ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele é Jesus. Ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele está no controle da situação. Ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo é para a glória dele e para a glória do Pai. Tem também o segundo grupo que está ouvindo. Quem é o segundo grupo? O segundo grupo é o grupo dos discípulos. Os discípulos ouvindo isso, versículo de número 7, está dizendo assim: depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos estão ouvindo e estão acompanhando Jesus naquilo que Jesus está fazendo. Ou seja, Jesus ouviu, assimilou, está no controle, e tem uma turma que está seguindo a Jesus. Se você for lá agora para João 11, versículo de número 20, você vai ouvir, vai ter uma terceira pessoa que está ouvindo, vai dizer assim: ouvindo, pois,
Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pois bem, Lázaro, que estava enfermo lá no começo do texto, já morreu aqui. O Jesus que passou o tempinho ali, acho que foi 4 dias, 4 dias que Jesus ficou a mais ali, que já sabia que Lázaro ia morrer, porque se você olhar ali para os versículos ali de 9 a 12, 13, você vai ver que Jesus já tinha até avisado os discípulos: Lázaro não está enfermo, coisa nenhuma, Lázaro já está morto, mas fica tranquilo que isso aí é para a glória de Deus. Você vai ver que Marta, ela ouve isso, ela, ao invés de entender a situação, ela assimila de uma forma a notícia: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Já Maria ouviu também que Jesus estava. Qual que é a reação de Maria? É a 4ª pessoa que ouviu, versículo 20 ainda. Maria, porém, ficou o quê? Assentada em casa. 4ª pessoa que está ouvindo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que existem maneiras de assimilar as notícias que chegam para a gente. Deus, ele não muda, Jesus é imutável, Jesus recebe a notícia, mas ele já sabe o que vai fazer, Jesus já sabe o que vai acontecer, ele já sabe como ele vai trabalhar na nossa vida, ele já sabe o que ele vai fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, ele está tranquilo em relação a isso. Quem segue a Jesus e já está acostumado com a maneira como Jesus trabalha, também fica sossegado e segue o barco, porque sabe que Jesus está no controle. Agora tem sempre o crente Marta que está desesperado com a notícia, dizendo: Jesus está atrasado, Jesus não chega, se tivesse aqui não estava desse jeito. Mas tem sempre aquele crente que é Maria. O que é o crente Maria? Aquele crente que sabe que Jesus está no controle, e enquanto Marta está reclamando, ele está lá sentado, bonitinho em casa, dizendo: essa Marta aí não sabe de nada, Jesus daqui a pouco se levanta e vai fazer alguma coisa no meio dessa situação, porque eu nunca vi Jesus chegar em algum lugar para não fazer alguma coisa diferente, para não fazer um milagre, para não abrir uma porta. Se você não está entendendo aquilo que eu estou falando, não tem problema, mas se está entendendo, pode levantar a mão para dar glória a Deus, porque eu estou dizendo para você que quando Jesus chega em algum lugar, Jesus chega para fazer algo diferente, algo glorioso, algo para mudar a situação. Quinta pessoa que ouve, vamos lá para o versículo 41, vai lá comigo. Quinta pessoa que ouve, estou falando de informação, de ouvir informação, quinta pessoa que ouve. Versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Deus entra no cenário. Jesus quer trabalhar. Deus, o Pai, entra no cenário. Aí vem a sexta pessoa que está ouvindo isso. Versículo de número 43. E tendo dito isso, se Jesus disse, alguém está ouvindo. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Deus, Pai, Deus, Filho. Lázaro é o milagre. Deus Pai, Deus Filho. Lázaro é o milagre. Eu vou dizer de novo: Deus Pai, Deus Filho. Lázaro é o milagre. Multidão está olhando, Marta está olhando, Maria está olhando, discípulos estão olhando. Deus Pai, Deus Filho. Lázaro é um milagre. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O milagre tem que ouvir, tem que sair para fora, tem que acontecer. Maria tem que ver,
Marta tem que ver, multidão tem que ver, discípulo tem que ver, todo mundo tem que ver, porque onde Jesus chega, dá o comando, dá a voz, onde tem presença do Pai, onde tem presença do Filho, e onde a voz do Filho chega, e o poder do Pai é manifestado, alguma coisa, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus melhor do que esse. Algo tem que acontecer. Repita comigo, eu preciso aprender a assimilar melhor as informações que eu recebo. A notícia muitas vezes vem para nos chocar. E os primeiros segundos, e a reação que nós temos nesses primeiros segundos é o que vai determinar o nosso milagre. Sabe aquelas decisões que a gente toma no impulso, no nervoso, naquele estalo, que você fala assim, se eu tivesse respirado um pouco mais, eu não teria feito isso. Não teria sido dessa forma. Eu não teria feito desse jeito. Pois bem, é essa respirada que você tem que dar hoje. É essa respirada que você tem que dar hoje. Faz comigo, dá uma respirada assim, dá uma respirada. É essa respirada que você tem que dar hoje. E dizer assim, eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Respira, irmão, e acredita que Deus está no controle e vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Vou dizer de novo, vai fazer alguma coisa. Eu não sei qual é a notícia que você tem ouvido, que você tem ficado desesperado e com vontade de agir por impulso, do seu jeito, de tomar decisão, de fazer conforme a tua vontade. Deus está dizendo para você, respira e não faça nada. Respira e não faça absolutamente nada. Descansa, porque eu vou descer na casa e vou descer também na causa. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vou dizer de novo, Deus está dizendo para você assim, não faça nada, tua mão está coçando, tu está batendo o pezinho assim, dizendo, Deus, eu vou fazer, e Deus está dizendo assim, não faça nada, porque eu não vou descer com um pé só. Deus está, meu Deus do céu, Deus está dizendo para você assim, fica tranquilo, porque vou pisar com os dois pés nesse negócio para mostrar que eu sou o Senhor que trabalho no meio da minha igreja. Ele tinha a informação correta. A informação era boa. Jesus está passando. O que eu faço agora? Jesus está passando. O que eu faço com essa informação? Sou cego. Eu me coloco na situação do cego, pastor Joinville. Jesus está passando. E agora? O que eu faço? Sou cego. O que eu faço agora? Jesus está passando. Sabe o que eu fiz hoje? Lá no meu escritório? Eu fechei o olho. Eu acho que eu estou ficando xarope, pastor. Eu estou ficando meio doido. Eu fechei o olho, ninguém viu lá em casa. Ninguém viu. Fechei o olho, falei assim, Jesus está passando. Eu entrei lá no escritório, ninguém viu. Vocês não viram não, né? Ninguém viu. Às vezes eles, pode ser que está me filmando, né? Vai saber. Eu entrei no escritório assim, falei, Jesus está passando. E eu fechei o olho. E eu fiquei imaginando assim, falei, Jesus está passando. E eu fechei. Jesus está passando. O que eu faço? Eu tenho a informação, mas o que eu faço?
Eu tenho a informação, mas não tem ninguém para me ajudar. Jesus está passando. Jesus está passando. Fecha o olho comigo aí, irmão. Fecha o olho comigo. Fecha o olho comigo. Jesus está passando. Fecha o olho comigo. Fecha o olho. Jesus está passando aí do lado da cadeira. Jesus está passando. Mas não tem ninguém para pegar na tua mão para te ajudar. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Jesus está passando. Ele está sentando aí do lado do teu banco, mas não tem ninguém para esticar a tua mão. Não tem ninguém para esticar teu braço. Não tem ninguém para te ajudar. Faz de conta que você é o cego. O que que você faz? 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 Ele não tinha outra alternativa. Ele não tinha outra alternativa. Com o ouvido eu não posso fazer nada. Se eu bater palma aqui, vai se misturar no meio da multidão. Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu chamar ele de Jesus de Nazaré, eu vou ser só mais uma e vou ser confundido com esses fariseus que andam aí no meio. Então eu vou chamar ele de um jeito diferente. Eu vou chamar ele de um jeito que só ele vai entender. Eu vou chamar ele de um jeito que ninguém aqui nesse meio chama. Eu vou chamar ele, eu vou reconhecer quem ele é para mim. Eu vou dizer para ele quem ele é para mim. Eu vou dizer para ele, meu irmão, fecha o olho, irmão, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Agora diz para ele quem ele é para você, meu irmão. Fecha o olho, fecha. Faz de conta que ele está passando aí, faz. Não sei que, faz de conta para você que não sente. Agora se você pode sentir, ele está passando aí, ó. Ele está passando. Faz de conta para quem não sente, mas para quem sente, ele mandou o Consolador, Espírito Santo, que está passando no meio da igreja, e você pode sentir a presença dele aí. E se você sente a presença dele, diz para ele o que ele é para você, diz para ele o que ele é para você, diz para ele o que ele é. Só que eu vou dizer uma coisa para você, o cego não ficou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou, não. A Bíblia diz que ele clamava. Sabe o que é clamar? Clamar é gritar, é se expor, é se colocar numa situação diferente, é se colocar numa situação de desespero, é se colocar numa situação de chamar a atenção, é se colocar numa situação onde todo mundo olha para você e consegue te identificar. Será que se Jesus olhar para você aqui hoje, dentro dessa igreja, ele consegue identificar a sua adoração, a sua adoração, a sua adoração, a sua adoração, a sua adoração? Em nome de Jesus, levante a tua mão por um minuto. Meu irmão, se você pode, é por um minuto mesmo. Não abaixa essa mão, não, é por um minuto. Você faz tanto esforço, você faz esforço para tanta coisa. Faz o esforço de levantar essa mão e mesmo com máscara, abre essa boca santa que Deus te deu e diga para esse Jesus que o cego clamava, filho de Davi, diga para ele quem ele é para você e adore o nome dele essa noite. Uramahasi eu ideia suia macheri calabaha que David sawi que hamache calamahaseri canaramaha. Ele teve a revelação de quem Jesus era.
Ele teve a revelação de quem Jesus era. Primeiro, ele recebe a informação. Segundo, ele usa a informação. Terceiro, ele recebe a revelação de quem Jesus era. Se você já teve a revelação de quem Jesus é para você, tu é privilegiado essa noite. Não perca a oportunidade de adorar a esse Jesus. Sinta a presença dele essa noite. Se deleite na presença dele essa noite. A presença dele renova, a presença dele restaura, a presença dele alegra, a presença dele levanta, a presença dele te cura, a presença dele te coloca de pé, a presença dele é bálsamo, a presença dele é alegria para a tua alma nessa noite. Quarta coisa, Bartimeu mostrou coragem. Pastor, por que coragem? Porque ele começa a incomodar. Mas enquanto aquele que era inapto clamava, aqueles que se diziam aptos, enquanto aquele que era inapto clamava, aqueles que se diziam aptos queriam calar ele. Enquanto aquele que era inapto e incapacitado clamava Jesus, o filho de Davi, os capacitados tentavam colocar ele em silêncio. Ele não viu os inimigos dele. Eu fico imaginando ele não viu os inimigos dele. Ele não via de onde vinham as vozes. Fica quieto. Como muitas vezes a gente não vê de onde vêm as pedradas, de onde vêm os dardos, os nossos inimigos invisíveis, aquela tristeza fora de hora. Você acorda feliz, alegre, cantando. Quando chega a tarde você está triste e nem sabe por que está triste. Já aconteceu isso aí com você, irmão? Já aconteceu isso aí com alguém? Ou só comigo? É só comigo. Então vou me usar de exemplo. Só aconteceu comigo. Aquele dia que você acorda, irmão, saltitante. Parece que você está pulando no meio do jardim. Parece uma criança. Quando chega a tarde, aquela agonia. E você sai procurando o que está errado. E não acha. Dardos inflamados do inimigo. Aqueles que você não vê. Ele não viu. Ele não via. Mas ele teve coragem de continuar. Sabe aquele dia que você está triste? Sabe aquele dia que você está mais derrubadinho? Aquele dia que você está para baixo mesmo? Aquele dia que você fala assim, não estou com vontade de orar. Não estou com vontade de ir para a igreja. Irmão, sabe aquele dia que você vem para o culto e você não tem força, o pastor, o pregador pede para levantar a mão para dar glória, você levanta só para não ficar feio? Só para o irmão que está do lado não ver que você não levantou? Sabe? É exatamente nesse dia que você tem que levantar a mão. Sabe por quê? Porque o teu inimigo não sabe
o que se passa aqui dentro. Aqui, ó, é só você e Jeová. É só você e Deus. Então é o seguinte, eu fico imaginando, eu gosto de pregar com esse negócio aqui para não deixar os câmeras doidos. Porque senão eu fico para lá e para cá, eles ficam... Então eu fico imaginando o cego. As vozes vêm. De um lado, do outro, fica quieto. E ele, Jesus, filho de Davi, de um lado, do outro, Jesus, filho de Davi, de um lado, do outro. Ele poderia parar, mas ele não parou. Os inimigos não pararam. Os inimigos continuaram. Pastor, mas o senhor está falando que eu estou chamando de inimigo mesmo. Porque amigo não era, é inimigo mesmo. Fica quieto. Está incomodando. Para. Vai incomodar o mestre. Não é desse jeito. Não é desse jeito que você vai conseguir. Não é desse jeito que você vai conquistar. Só você sabe a estratégia que Deus te deu. A estratégia que Deus deu para você é tua e não serve para mais ninguém, só serve para você. Não larga a estratégia, desceu agora aqui, não larga a estratégia que Deus te deu. Se Deus deu para você e não deu para o irmão do lado, o problema é do irmão do lado. Guarda aquilo que Deus te deu e usa, pronto, acabou. Usa a ferramenta que Deus te deu. A ferramenta do cego era uma só. Ele não sabia falar outra coisa, era só isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele tentasse falar outra coisa, ia dar errado. Não tenta usar aquilo que Deus não te deu. Usa só o que Ele te deu. Usa só o que Ele te deu. Pastor, mas é limitado. É naquilo que é limitado que Ele vai te usar. Usa só aquilo que Deus te deu. É naquilo que Deus te deu que Ele vai ouvir a tua voz e vai chegar o teu milagre. Aí naquela simplicidade, alguma coisa despertou Jesus. Alguma coisa despertou Jesus. Ele teve coragem de continuar, mesmo quando as vozes diziam para ele parar. Tenha coragem de continuar, mesmo quando as vozes disserem para você parar. E tem mais, tenha coragem de continuar, mesmo quando a sua própria voz disser para você parar. Porque a gente é terrível. Muitas vezes lutar contra os outros é fácil. Difícil é lutar contra a gente. Porque eu sou o meu maior inimigo. Eu sou um boicotador meu nato. Nasci para me boicotar. Coisa terrível é me vencer. Eu tenho que brigar comigo todo dia. Acordo rolando na cama comigo todo dia. E se for para acordar cedo, aí que rola mesmo. É uma guerra. Tem que brigar. Mas não desista pelo amor de Deus. Porque eu vim aqui ser boca de Deus para você e te dizer: tá chegando o milagre do céu para você. É só mais um pouquinho. Deixa eu correr aqui, senão não termino. Meu Deus, só tem 3 minutos. É 3, né? É 3 minutos? É 3 minutos que falta? Eu tenho 8. Meu Deus, dá para pregar muito ainda. Então eu vou para o 5. Não basta ter coragem. Tem que ter persistência. Porque só coragem, tem hora que coragem é burrice. Tem hora que coragem é burrice. Né, meu irmão? Se resolver brigar comigo, né? Já pensou nós rolando no chão? Não vai funcionar. Tem hora que coragem é burrice. Agora, a coragem aliada à persistência gera resistência. Jó 14:19. As águas gastam as pedras.
Jó 14, 19. Dá para pôr aí Jó 14, 19? Só para ver se eu não errei. Aí se eu errei, vocês tiram. Se eu errei, corta. Dá para editar depois? Não dá, né? Está ao vivo. Mas põe aí, vamos arriscar. Aleluia. Parte A. As águas, lê comigo aí, a parte A. Não tem aquele ditado que fala assim, água mole, pedra dura, tanto bate. Hã? Foi Jó que inventou esse negócio aí. Aliás, não foi Jó, né? Aliás, não foi Jó. Foi Deus que usou o escritor de Jó. Né? As águas gastam as pedras. Você sabe por que a água do mar é salgada? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe. Eu não sei, gente. Alguém me ajuda aí. Que eu falei esse negócio agora, preciso explicar. Alguém sabe por que a água do mar é salgada? Não? Ninguém sabe. Então a gente vai ficar sem saber. Eu também não sei. Então vamos lá, gente. A rocha tem sal. A água bate na rocha. Quando a água bate na rocha, a rocha começa a se decompor. Quando a rocha começa a se decompor, a rocha se mistura com água. Quando a rocha se mistura com água, a água fica salgada. Aí Jesus vem lá e fala que a gente é o quê? Sal. Fala que a gente é o quê? Aí a gente fala que Cristo é o quê? O quê? Ele é a rocha. Fala, Cristo é Cristo é água é água é água é a palavra que bate na rocha, palavra persistência que bate na rocha, que vira sal que bate na rocha, que é água, meu Deus, virou um negócio doido, sabe o que é isso? É água, que é a palavra que está sendo pregada, que bate na rocha. Quem é a rocha? Que é Cristo, que se misturado tudo isso na vida do crente vira sal, e sal na terra faz um reboliço na terra que você não queira imaginar. Crente que é sal não desiste, crente que é sal persevera, crente que é sal não para, crente que é sal é igual o que está escrito em Jó 14, 19. Ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Por quê? A força dele não está nele mesmo, a força dele está na rocha eterna. A minha força está na rocha. Vamos lá. Bartimeu teve sexto. Bartimeu teve que vencer o excesso de peso. Repita comigo. Bartimeu teve que vencer o excesso de peso. Estava muito gordo. Brincadeira, irmão. Versículo 50. Marcos 10, 50. E ele, lançando de si a sua capa. E ele, lançando de si a sua, olha lá. E ele, lançando de si a sua capa. Tem hora que a nossa capa é pesada demais. Tem hora que a nossa capa está muito pesada. Para caminhar com Jesus, tem que tirar a sua capa, tirar o fardo, para chegar até Ele. Porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve. Tem hora que a gente tem que tirar a nossa armadura. A gente tem que se desarmar para lidar com Jesus. A gente tem que deixar para trás algumas coisas. Note que o cego, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha naquele momento. A capa ali, era ele dizendo assim, eu abro mão do que eu tenho. Eu abro mão do que eu tenho. Eu abro mão do que é meu. Para ir ao encontro daquele que pode mudar a minha vida. Não adianta a gente se relacionar com Jesus pela metade.
A gente vem para Jesus, solta tudo. Mas aí começa a andar com Jesus e sai pelo caminho recolhendo tudo aquilo que um dia largou. Isso não é andar com Jesus. Andar com Jesus é largar tudo que ficou para trás e não olhar mais. Porque pelo caminho Deus tem coisa nova para você. Não adianta você pegar a velha capa e querer colocar nas costas. Porque a velha capa não te serve mais. Essa velha capa não serve mais em você. Vai ficar feio. Não vai te servir mais. Cristo tem uma nova capa para você. Essa capa velha não te serve. Essa capa velha vai pesar nas suas costas. Essa capa velha vai te doer as costas e você não vai aguentar ela. Por quê? Tu está acostumado com o fardo leve. É por isso que crente não consegue conviver com pecado, irmão. A gente acostumou com o fardo leve. Crente, quando peca, a gente sabe de longe. Crente não consegue conviver com o pecado. Por quê? A gente acostumou a viver longe do pecado. É por isso que a gente acostumou com o fardo leve. Essa farda pesada não nos serve mais. Pecado não nos serve mais. Sétimo, Bartimeu sabia exatamente o que queria. Por quê? Porque quando Jesus perguntou para ele, ele sabia exatamente o que ele queria. Se Jesus te der uma oportunidade hoje, eu vou terminar aqui, nem vai dar tempo de terminar. E eu termino fazendo essa pergunta. Se Jesus te desse a oportunidade hoje, e Ele te fizesse uma pergunta só: o que você quer que eu te faça? Mas Ele te dissesse: você só tem o direito dessa pergunta. O que você quer que eu te faça? É uma pergunta só. Você sabe exatamente o que você quer? O que você quer que eu te faça? Porque a gente vive às vezes em tantos conflitos dentro da gente, que a gente não sabe de fato o que a gente quer. Porque a gente quer tanta coisa, quer tanta coisa, quer tanta coisa, que no final a gente acaba não querendo nada. Porque a gente está uma confusão dentro da gente. Mas Cristo veio para tirar essa confusão da nossa mente e para mostrar para a gente que Ele é a única alternativa real da nossa vida e que Ele resolve todas essas confusões. Todas essas confusões. É por isso que eu quero perguntar se há alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus. Se você entrou aqui essa noite, de repente, afastado dos caminhos do Senhor, e você quer resolver esses problemas. Tem um jovem aqui já. Tem um jovem, já tem um moço. Tem um moço. Você pode glorificar Jesus? Pode? A igreja pode ficar de pé para receber esse jovem aqui? Pode? Pode? De repente você está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para o Senhor essa noite. Você está aqui no templo, você está aqui na igreja. Eu quero perguntar, há mais alguém que quer voltar para o Senhor? Levante a sua mão, faça um sinal, eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você. Há alguém que de repente adentrou este templo e não aceitou a Jesus ainda, e quer aceitar. Tem uma adolescente aqui, glória a Jesus, segunda vida para Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Eu não sei se você pode fazer festa, mas eu posso te dizer que o céu está em festa essa noite. É culto de domingo, irmão, e culto de domingo é para isso. Esse é o culto da família. Eu gosto muito de terminar a mensagem, a gente orar por avivamento, e tem culto que é para isso mesmo. Mas hoje a mensagem é mensagem para salvação. Você, quem sabe, está aí do outro lado, está na internet e quer aceitar a Jesus. Você pode acessar pelas redes sociais e dizer: eu quero. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você também pode dizer: eu quero, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode escrever aí agora: eu quero, e nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a tua vida da mesma forma. E depois, ao final, a mídia da igreja vai deixar um link de um formulário que você pode preencher e entrar em contato para que nós possamos, com os seus dados,
lhe acompanhar, lhe dar assistência e entrar em contato com você também. Escreva aí agora, eu quero. Você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar a Jesus. Há mais alguém que adentrou no templo essa noite e quer aceitar a Jesus e quer voltar para Jesus? Você ainda tem a oportunidade. Levante a sua mão, faça um sinal e nós vamos lhe receber de braços abertos. Há mais alguém? Faça um sinal com a tua mão, eu já vou devolver o microfone. Há mais alguém? Há mais alguém? Se não há mais ninguém, eu quero agradecer a minha oportunidade essa noite, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.